Fala, meu querido, fala, minha querida, tudo certo com você? Pessoal, seguindo aqui, tá? Na saga de resumos de direito constitucional para nossa prova de brigada militar, a gente vem aqui com a aula resumo número 2, tá? Onde nós vamos fazer aqui um resumo, tá? Sobre a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, tá? Conforme a classificação de José Afonso da Silva, que é a classificação mais cobrada nas provas de concurso, e tem muitas questões aí sobre essas classificações, e tem uma chance bem grande de cair na nossa prova da Brigada Militar, tá bem? Pessoal, como vocês podem ter notado, eu tento trazer um mapa mental aqui, tá? De um modo geral, sobre o que nós vamos estudar. Depois eu passo em cada slide detalhadamente cada tema da nossa aula resumo, tá bem? Olha só, pessoal, vamos rapidamente voltar aqui na primeira aula, tá? E vamos ao ponto mais importante para nós tentar lembrar aqui o que a gente estudou, tá? Porque esse teminha é bastante cobrado em prova e a gente pode se confundir. Quanto ao modo de elaboração, pessoal, a gente viu que o modo de elaboração da nossa Constituição é o modo dogmático, tá bem? Porque ele traz sistemas e dogmas ou ideias fundamentais do momento. Se perguntar na tua prova qual é o modo de elaboração da Constituição, tu vai marcar que ele é modo dogmático, tá bem? Quanto à origem da nossa Constituição, pessoal, ela é classificada como uma Constituição promulgada. Por quê? Porque ela foi introduzida por um processo democrático pelo órgão constituinte, com representante composto por representantes do povo, tá bem, pessoal? Aqui, pessoal, aqui está repetido, tá? Quanto ao modo de elaboração. E não é quanto ao modo de elaboração que se refere à classificação eclética, pessoal, é quanto à ideologia. Então, quanto à ideologia, pessoal, a nossa classificação, a nossa Constituição brasileira, ela é classificada como eclética. Por quê, pessoal? Porque se baseia em mais de uma ideologia. Ela é baseada em várias ideologias, tá bem? Trazendo eventuais dispositivos antagônicos, ou seja, contrários. Por quê? Porque ela se baseia em várias ideologias e consegue se conciliar entre si, tá bem, pessoal? Aqui um ponto muito importante contra a estabilidade que eu comentei, tá? Ela é rígida, tá bem? Porque depende de um processo mais formal, mais específico para ela ser alterada, tá? Para acontecer uma emenda à Constituição, somente alterável mediante um processo solene e com exigências formais específicas, diferentes e mais difíceis do que os determinados para a criação de novas leis, tá bem, pessoal? É mais difícil. A nossa Constituição, pessoal, ela é sim alterável, tá bem? Cai algumas provas que a nossa Constituição é imutável. Não, pessoal. Ela pode ser mutada assim através de emendas constitucionais. Mas é de uma forma mais rígida porque ela precisa de um processo mais solene, tá bem? Essa classificação aqui é muito importante também. Quanto à extensão da nossa Constituição, tá bem? Ela é classificada como analítica, tá? Porque, pessoal, ela analisa todos os temas considerados relevantes à formação e destinação do funcionamento do Estado. Ou seja, pessoal, ela trata de vários temas. Por isso que ela é analítica, tá bem? Ela é escrita, pessoal. Por que ela é escrita contra a forma? Todo mundo sabe que ela é escrita. Porque tem constituições que são costumeiras, elas não são escritas, tá bem? Elas são feitas ou elaboradas através de costumes dos povos, tá bem? Não são baseadas em escrituras, como um processo formal, escrito, tá bem, pessoal? Disso deriva o conteúdo formal da Constituição, tá bem? Formal. Por quê, pessoal? Porque o modo de existir do Estado é elencado sob forma escrita, tá? E através de um documento formal, ou seja, um documento solene, que é a nossa Constituição de 88, tá bem? Um documento solene estabelecido pelo poder constituinte. Este que é um poder constituinte originário. Por quê? Porque ele origina uma nova Constituição, tá bem? E por último, pessoal, a característica dirigente, tá? Trata-se de uma Constituição que ela dirige o povo, dirige o Estado a um determinado fim, a determinadas diretrizes, a determinados programas que aquele Estado deve seguir. Ou seja, texto extenso que define fins, programas, planos e diretrizes para a atuação do Estado, tá bem, pessoal? Então, pessoal, agora sim, dando início à aula de hoje, tá bem? Olha só, as normas constitucionais, pessoal, tá? Quanto à eficácia e aplicabilidade, conforme José Afonso da Silva, ela se divide em três classificações. Temos as normas de eficácia plena, normas de eficácia contida ou prospectiva, e também temos as normas constitucionais, pessoal, de eficácia limitada. Vamos ver um resumão, tá? Neste mapa mental agora, uma por uma, depois a gente passa por slide cada uma e mais exemplos. Então, pessoal, o que é uma norma constitucional de eficácia plena? Pessoal, a norma constitucional de eficácia plena é aquela norma que, desde a entrada em vigor da nossa Constituição Federal,
ela produz efeitos por si só, independentemente de vir outra lei para regulá-la. Ela entrou no nosso ordenamento jurídico através da Constituição Federal, através do poder constituinte originário, ela já produz efeitos. Vamos ver aqui o que diz no nosso slide. Olha só. Desde a entrada em vigor da Constituição, ela já produz todos os seus efeitos, pessoal, todos os seus efeitos jurídicos de forma integral, ou seja, de forma integral, não precisa vir uma nova lei para regulamentá-la. Desde a entrada em vigor da Constituição, ela produz todos os efeitos integral, não podendo, olha só, não podendo sofrer restrições em seus preceitos normativos. Ela não pode sofrer restrições em seus preceitos normativos, tá bem? Quais são as características das normas de eficácia plena, aquelas que desde a entrada em vigor da Constituição já produz todos os seus efeitos? Características número 1, ela é autoaplicável. Como a gente explicou, independe de lei posterior para regulamentar, porque desde a entrada em vigor da Constituição, aquela lei já produz efeitos. Aquele artigo da Constituição já produz efeitos, tá bem? Autoaplicáveis. Outra, número 2, característica número 2, elas são não restringíveis, ou seja, lei posterior não pode vir para restringir o seu alcance. Olha só, caso exista uma lei tratando de uma norma de eficácia plena, esta não poderá limitar sua aplicação. Pode vir uma norma até para regular algum sentido ou alguma coisa, tá? De algum artigo, de algum texto constitucional, tá bem? Só que ela não pode ser limitada, tá? Ela não pode ser limitada, seus efeitos não podem ser limitados, tá bem? Então ela é autoaplicável e ela é não restringível. São essas as características. Mas quanto à aplicabilidade, tá? Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais de eficácia plena, pessoal. Aplicabilidade, ela é aplicável imediatamente, efeitos imediatos, conforme a gente comentou. Tá ficando repetitivo? É porque tá entendendo, cara. Olha só, aplicabilidade imediata, por quê? Porque produz efeitos assim que o texto constitucional é publicado, tá? A aplicabilidade também é direta, aplicabilidade direta, não depende de norma regulamentadora, tá? A aplicabilidade integral, produz seus efeitos imediatos, produz seus efeitos integrais, tá bem? Efeitos, aqui, tá? Aptos a produzir todos os seus efeitos, tá bem? Qual é o exemplo, pessoal, de uma norma de eficácia plena que está dentro da Constituição, tá? Exemplo do artigo 2. São poderes da União, tá? Independentes e harmônicos entre si, o poder legislativo, tá? Poder executivo e o poder judiciário. São independentes e harmônicos entre si, tá bem? O poder legislativo, executivo e judiciário têm leis próprias, mas a Constituição diz que eles são independentes e harmônicos entre si. Então, desde a entrada em vigor da nossa Constituição, este artigo, este texto constitucional é uma norma de eficácia plena, porque entrou em vigor e já está regulando, pessoal. Ó, são independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário também. Isso é uma norma de eficácia plena. Ela já entrou em vigor na Constituição e já está formando uma eficácia plena. Não precisa de uma nova lei para regulamentar, para dizer que eles são independentes e harmônicos entre si, porque sim, eles são harmônicos e independentes entre si, tá bem? Agora, pessoal, as normas de eficácia contida ou prospectiva. Agora, tu vai ver a diferença. Tu vai falar, bah, que cara chato, tá sendo repetitivo demais. É porque agora vai começar a diferença. Olha só. O que são normas de eficácia contida ou prospectiva? Ela pode ser chamada de contida ou prospectiva, tá? Dependendo da prova. Mas acredito que se vir, vai vir como contida, tá bem? Possuem todos os elementos necessários à imediata produção de seus efeitos essenciais. Possuem todos os elementos necessários à imediata produção de seus efeitos essenciais. Aqui começa a diferença. Mas admitem que efeitos possam ser restringidos. Pessoal, olha a primeira diferença. A norma de eficácia plena não pode ser restringida, seu alcance, tá bem? O seu alcance não pode ser restringido. A norma de eficácia contida, apesar de todos os elementos necessários à imediata produção desses efeitos, ela pode ser restringida, tá bem? Uma nova lei pode vir para restringi-la. Olha só,
poderá ter seu alcance limitado por lei infraconstitucional. Eu não sei o que é lei infraconstitucional. Meu caro, lei infraconstitucional é uma lei que está abaixo da Constituição, tá bem? A Constituição sempre vai estar em cima de todas as leis, porque ela é a lei suprema de um Estado democrático e de direito. É a nossa Constituição Federal, a lei suprema. Debaixo da Constituição Federal, a gente vai ter uma lei ordinária ou uma lei complementar, tá? Só como forma de explicação, a gente tem decretos, a gente tem regulamentos, a gente tem outras coisas, tá? Como, por exemplo, vem uma lei complementar para poder limitar esta lei constitucional. Pode vir uma lei complementar e limitar o texto da Constituição, tá bem? Pode ser limitado. Olha só, poderá ter seu alcance limitado por lei infraconstitucional posterior, ou seja, após a Constituição, por outras normas da própria Constituição ou ainda por preceitos éticos jurídicos. Pode ser limitado, pessoal. Agora tu vai ver, tá? As características. Vamos ver aqui as características das normas de eficácia contida. Elas são autoaplicáveis, tá? Autoaplicáveis, da mesma forma que as leis de eficácia plena, elas são autoaplicáveis. Contudo, pessoal, elas são restringíveis, tá? Elas são restringíveis porque uma nova lei, tá? Uma lei infraconstitucional pode vir e restringir o seu alcance e sua limitação, tá bem? Olha só, agora é a aplicabilidade da norma de eficácia contida. Ela tem, pessoal, a aplicabilidade imediata, da mesma forma que a aplicação plena, ela tem a eficácia imediata, tá? Efeitos imediatos. Contudo, seus efeitos não são integrais, A eficácia plena tem seus efeitos integrais, produz todos os efeitos. A eficácia contida, pessoal, sujeitas a implementações de restrições. Ela está sujeita à implementação de restrições, tá bem? Da mesma forma que a eficácia plena, pessoal, a aplicabilidade contida, ela tem aplicabilidade direta, não depende de norma regulamentadora, tá bem? Não depende de norma regulamentadora. Pode ser restringida, mas não depende de norma regulamentadora, pessoal, tá bem? Olha só, efeitos. Aptos a produzir todos os seus efeitos podem ser restringidos. Olha só a eficácia plena. Aptos a produzir todos os seus efeitos. Não diz que pode ser restringida porque ela não pode ser restringida. Então, a principal diferença entre a eficácia plena e a eficácia contida é que a eficácia contida ela pode ter seus efeitos restringidos, tá bem? A eficácia plena não vai ser restringida. Olha só um exemplo. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer, pessoal. Olha só, a lei estabelecer, ou seja, a lei pode estabelecer restrições, tá? O trabalho, tá? É livre, o ofício é livre, a profissão é livre, atendidas as qualificações que a lei trazer. Como, por exemplo, ali para te ser advogado, não basta tu ser formado em direito, tu tem que passar na prova da ordem, tem que passar na prova da OAB, tá bem? Ele está restringindo o ofício da advocacia através de uma prova, da prova da ordem. Se tu não fizer aquela prova da ordem, tu não pode exercer a advocacia, ou seja, é restrito. Não basta tu ser bacharel em direito, tem que passar na prova da ordem, tá bem? Apesar de ser livre o ofício e o trabalho de qualquer profissão, tá bem? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. É livre, mas a lei pode vir e restringir. Por isso que é contido, pessoal. Tá bem? O que é uma eficácia limitada? Eficácia limitada. Vamos ver aqui o que é uma lei de eficácia limitada. O que é uma norma? Olha só. Não são capazes de gerar seus efeitos finalísticos. Depende de uma lei integrativa. Não são aptas a produzirem por si só a plenitude de seus efeitos. É indispensável a edição de uma legislação infraconstitucional. Só produz esses efeitos depois de exigida a regulamentação, pessoal, tá bem? Efeitos depende de regulamentação. Sempre vai depender da regulamentação uma norma de eficácia limitada, pessoal, tá? Elas não são autoaplicáveis. Não são autoaplicáveis. Vejamos que as normas de eficácia contida e plena, elas são autoaplicáveis. As normas de eficácia limitada não são autoaplicáveis. Depende de complementação legislativa para que possa produzir seus efeitos. A aplicabilidade é imediata. Por que é imediata?
porque a promulgação do texto constitucional não é suficiente. Só o que diz na norma constitucional, só o que diz no artigo da Constituição não é suficiente para a norma entrar, para a norma produzir efeitos, tá bem? Olha só, aplicabilidade indireta depende de norma regulamentadora para produzir seus efeitos. Aplicabilidade reduzida possui um grau de eficácia restrito quando a promulgação da Constituição. Restrito por quê, pessoal? Reduzido por quê? Porque só o texto, só o que diz ali, não consegue produzir algum efeito, tá? No mundo jurídico. Essas normas de eficácia limitada, pessoal, tá? Elas podem se subdividir-se, tá? Em princípio institutivo e princípio programático. Normas de eficácia limitada de princípio institutivo, tá? Orientam o legislador a instituir e organizar órgãos, tá bem? O que é uma norma de eficácia limitada? Como ela pode ser? Ela pode ser uma norma que orienta o legislador, ou seja, orienta o deputado, orienta ali o senador, tá? A instituir uma lei para tratar sobre determinado tema, tá bem? Exemplo, pessoal. Exemplo, a lei disporá sobre a criação e extinção de órgãos. Pessoal, a lei disporá sobre a criação e a extinção de órgãos. Tá dizendo algo, mas ela está produzindo algum efeito? Ela não está produzindo nenhum efeito no mundo jurídico. Por quê? Porque uma lei nova tem que vir para tratar sobre a criação e a extinção de um órgão, tá bem? Aqui não fala qual órgão, não fala nada. Ou seja, ela tem uma eficácia limitadíssima. Eficácia limitada, pessoal, tá bem? E princípios programáticos direcionam a atuação do Estado, instituindo programas de ação. Programas de ação, ou seja, algumas recomendações, algumas normas, algum programa que o Estado tem que cumprir, tem que agir, tá bem? Mas é uma lei que vai vir para dispor sobre isso, tá bem? A Constituição está só nos dizendo que aquilo tem que vir a acontecer, tá bem? Ou seja, é uma eficácia limitada, depende de alguma coisa, pessoal. Aqui agora eu vou ser bem repetitivo, porque eu tenho certeza que tu entendeu. Olha só. Norma de eficácia plena. São as normas de eficácia plena, aquelas que apenas com o texto constitucional, olha só, apenas com o texto constitucional são capazes de produzir todos os seus efeitos. Produzir todos os seus efeitos apenas com o texto da Constituição, a norma de eficácia plena, ela produz todos os seus efeitos, tá bem? De forma imediata e integral, forma de imediata e forma integral. Assim, normas desse tipo não dependem de outra norma para produzir todos os seus efeitos, ela não depende de ninguém, ela mesmo vai lá e produz seus efeitos. Reduzida, possui um grau de eficácia restrito quando a promulgação da Constituição. Restrito por quê, pessoal? Reduzido por quê? Porque só o texto, só o que diz ali, não consegue produzir algum efeito, tá? No mundo jurídico. Vamos olhar aqui. Essa, essas normas de eficácia limitada, pessoal, tá? Elas podem se subdividir-se, tá? Em princípio institutivo e princípio programático. Normas de eficácia limitada de princípio institutivo, tá? Orientam o legislador a instituir e organizar órgãos, tá bem? O que é uma norma de eficácia limitada? Como ela pode ser? Ela pode ser uma norma que orienta o legislador, ou seja, orienta o deputado, orienta ali o senador, tá? A instituir uma lei para tratar sobre determinado tema, tá bem? Exemplo, pessoal. Exemplo, a lei disporá sobre a criação e extinção de órgãos. Pessoal, a lei disporá sobre a criação e a extinção de órgãos. Tá dizendo algo, mas ela está produzindo algum efeito? Ela não está produzindo nenhum efeito no mundo jurídico. Por quê? Porque uma lei nova tem que vir para tratar sobre a criação e a extinção de um órgão, tá bem? Aqui não fala qual órgão, não fala nada. Ou seja, ela tem uma eficácia limitadíssima. Eficácia limitada, pessoal, tá bem? E princípios programáticos direcionam a atuação do Estado, instituindo programas de ação. Programas de ação, ou seja, algumas recomendações, algumas normas, algum programa que o Estado tem que cumprir, tem que agir, tá bem? Mas é uma lei que vai vir para dispor sobre isso, tá bem? A Constituição está só nos dizendo que aquilo tem que vir a acontecer, tá bem? Ou seja, é uma eficácia limitada, depende de alguma coisa, pessoal. Aqui agora eu vou ser bem repetitivo, porque eu tenho certeza que tu entendeu. Olha só. Norma de eficácia plena. São as normas de eficácia plena, aquelas que
apenas com o texto constitucional, olha só, apenas com o texto constitucional são capazes de produzir todos os seus efeitos. Produzir todos os seus efeitos. Apenas com o texto da Constituição, a norma de eficácia plena, ela produz todos os seus efeitos, tá bem? De forma imediata e integral. Forma de imediata e forma integral. Assim, normas desse tipo não dependem de outra norma para produzir todos os seus efeitos. Ela não depende de ninguém. Ela mesmo vai lá e produz seus efeitos. Eficácia. Pessoal, a aplicabilidade das normas de eficácia plena é dita como direta. Direta. Essas normas podem ser aplicadas diretamente, não precisando de outras normas para viabilizar sua produção de efeitos, tá bem? Imediata, aplicabilidade imediata, tá? Essas normas estão aptas a produzir os seus efeitos desde o momento em que entra em vigor a nossa Constituição, ou seja, imediatamente entrou a Constituição, essa norma já produz efeitos no mundo jurídico, pessoal, tá bem? E integral, pessoal, porque é integral, tu sabe, me diz aí, porque é integral. Essas normas são capazes de produzir todos os seus efeitos em sua integralidade, não dependendo de outras normas para complementar os seus sentidos, nem podendo sofrer seus efeitos, ela não pode ter seus efeitos restringidos, não pode. Como isso, elas são ditas auto-aplicáveis. Elas são auto-aplicáveis porque não depende de regulamentação. Elas por si só são auto-aplicáveis. Exemplo, pessoal, tá? Mais um exemplo aqui diferente do exemplo que a gente teve lá no mapa mental. É vedado, ou seja, é proibido à União, aos estados, ao distrito e aos municípios criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si. Aqui, pessoal, o artigo 19 da nossa Constituição, tá? Ele trata que é proibido à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si. Pessoal, essa é uma norma, tá? Que desde a entrada em vigor da Constituição, ela produz todos os seus efeitos, porque ela está dizendo, é proibido, é vedado ao ente à União, ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios criar distinção entre brasileiros, tá bem? Não pode haver distinção entre brasileiros. Não pode vir uma lei e restringir esses alcances. Se vir uma lei dizendo, criando distinções ou preferências entre brasileiros, pessoal, essa lei vai ser inconstitucional. Por quê? Porque essa norma aqui, pessoal, essa norma aqui, ela criou, ela tem toda a sua eficácia, ela tem uma eficácia plena. Ela é auto-aplicável, pessoal. Olha aqui, eu acho que vai cair na tua prova, hein? Até arrepiei. Vamos, vamos passar aqui, pessoal, tá? Que eu acho que ficou bem claro aquele mapa mental e a gente não precisa tomar todo o teu tempo aqui. Porque eu sei que tem que fazer bastante questão aí. Normas de eficácia contida. Como a gente viu, as normas de eficácia contida, ou também chamada de prospectivas, pessoal, elas são capazes de produzir todos os seus efeitos. São, sim, podem produzir todos os seus efeitos desde a entrada em vigor da Constituição. Mas a gente tem aquele porém, pessoal, tá? Elas podem ser restringidas no futuro. Elas podem ser restringidas no futuro. Por isso, sua aplicabilidade tem as seguintes características: direta, aplicabilidade direta. Não precisa de outras normas para viabilizar sua produção. Igualmente na eficácia plena, elas têm a aplicabilidade direta. Pessoal, também tem a aplicabilidade imediata, porque elas produzem todos os seus efeitos desde o momento em que entra em vigor o texto constitucional, e imediatamente. Aqui, pessoal, até aqui está igualzinho, pessoal, a norma de eficácia plena. Mas aqui está a diferença, pessoal. Aqui está toda a diferença, tá bem? Da característica da norma de eficácia plena para a característica da norma de eficácia contida. Porque a norma de eficácia contida, pessoal, ela tem um efeito, pessoal, possivelmente não integral. Essas normas são capazes de produzir todos os seus efeitos em sua integralidade quando entram em vigor, mas elas podem sofrer restrições futuras. Podem sofrer restrições futuras, tá bem? Alcançando alcance limitado por outras normas, tá? Da mesma forma que as normas de eficácia plena são auto-aplicáveis, tá bem? Tendo em vista as características de aplicabilidade direta e imediata. Porém, elas podem sofrer restrições, o que justifica seu efeito possivelmente não integral. Exemplo, pessoal, tá bem? Mais um exemplo diferente aqui, pessoal, tá bem do outro. Olha só, é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos.
tá? É assegurado a todos o livre exercício da atividade econômica, independentemente de autorização do órgão. Pessoal, aqui que está o pulo do gato, pessoal. Olha só, salvo nos casos previstos em lei. Salvo nos casos previstos em lei. Pode vir alguma lei e restringir o exercício da atividade econômica, pessoal. Tá bem? Olha só, note que você consegue perceber pelo texto do artigo que se trata de uma norma de eficácia contínua, pois assegura o livre exercício da atividade econômica. Até que uma lei, pessoal, até que a lei diga o contrário. Percebe a possibilidade de alteração e restrição futura? Pessoal, esse slide aqui tá bem completo. Eu vou disponibilizar no grupo do Telegram, tá? Que tá na descrição aí embaixo, tá bem? De forma gratuita. Aqui, pessoal, a norma de eficácia é limitada. Vamos voltar aqui, porque eu quero voltar aqui na norma de eficácia contida. Até dar mais uma atenção aqui, tá? Para não ficar com consciência pesada depois. Sobre o exemplo, tá? O exemplo mais cobrado, pessoal, em prova de concurso sobre a norma de eficácia contida é este aqui do nosso mapa mental, tá? Que é livre o exercício de qualquer atividade, trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Percebe que sempre vai dizer a lei estabelecer as normas de eficácia contida ou prospectiva, tá bem? Eu voltei aqui só para demonstrar que vai ter alguma coisa no texto do artigo que vai dizer que a lei pode restringir, tá bem? Como terei o exemplo do Estatuto da OAB ali, tá? Dos bacharéis em direito, que bem antigamente, pessoal, a lei não tinha restrição para o exercício da advocacia, bastava ser formado em direito. Contudo, pessoal, posteriormente, a lei passou a exigir que tu passasse em prova da OAB, além de ser bacharel em direito, tá bem? E por fim, pessoal, por fim, eu acabei me alongando nessa aula, era para ser bem mais curta, mas acredito que possa vir na tua prova algo sobre isso, tá bem? Normas de eficácia limitada, para terminar. Olha só, não estão aptas a produzir todos os seus efeitos. Essa é a norma de eficácia limitada, para a gente tentar decorar ela é um desastre, tá? Não estão aptas a produzir todos os seus efeitos sozinhas, dependendo de complementação por outro ato normativo. Depende de complementação por outro ato normativo. Por isso, sua aplicabilidade pode ser dita como indireta. Por quê? Porque não pode ser aplicada diretamente, necessitando de outras normas para viabilizar sua produção de efeitos. Também pode ser dita como mediata. Essas normas não podem, ou seja, elas não estão aptas a produzir efeitos imediatamente, sendo sua eficácia plena obtida em momento posterior. E também, pessoal, sua aplicabilidade é reduzida, pessoal, ela é reduzida. Por quê? Porque essas normas elas não produzem todos os seus efeitos quando entrar em vigor a Constituição. Ela depende de outra norma, tá? Que possa fazer isso para ela produzir seus efeitos. Possui inicialmente uma eficácia restrita, reduzida, restrita, limitada. Por essa característica, diz que são normas de eficácia limitadas, são não autoaplicáveis, tá bem? Elas não são autoaplicáveis. Exemplo, olha aqui, um exemplo diferente para ti. De uma norma de eficácia limitada, o Estado promoverá na forma da lei, assim como na lei de eficácia contida aqui vai aparecer na forma da lei, tá? O Estado proverá na forma da lei a defesa do consumidor, tá bem? Pessoal, olha só. Olha o que diz esse artigo aí. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor, tá? Ele está dizendo alguma coisa? Sim, ele está dizendo alguma coisa. Ele está dizendo para o futuro alguma coisa? Sim, olha o verbo aqui, promoverá para o futuro. Mas ele consegue entrar em vigor? Ele consegue produzir algum efeito jurídico? Não, pessoal, ele não consegue produzir nenhum efeito jurídico. Por isso que ela é uma norma limitada, ela é uma norma restrita, tá bem? Ele está dizendo que o Estado, no futuro, na forma da lei, ele vai promover a defesa do consumidor, pessoal. Olha só aqui. Neste exemplo, perceba que até que o Poder Legislativo edite uma lei, a defesa do consumidor não estará concretizada. Veja só. Viu como a norma tem eficácia indireta? Depende de lei, tá bem? Eficácia imediata. Sua eficácia não é imediata. Pessoal, por fim aqui, tá? Trouxe algumas questões para nós exercitar, meu caro, meu brigadiano. Olha só,
consoante o artigo 5º, tá, da Constituição, esse inciso aqui, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do patrimônio transferido. E aí, meu caro, se tu botou a alternativa C, tu errou, meu cara, porque a alternativa é letra E. Letra E. É uma norma de eficácia contida e aplicabilidade direta, tá bem? Ela é contida porque ela poderá sofrer restrição no termo da lei no futuro, tá bem? Olha só, e a decretação do perdimento de bens ser no futuro, ser nos termos da lei, ser nos termos da lei, estendido aos sucessores, tá bem? Pode vir uma lei e regulamentar isso daí, tá bem? Ela pode ser restringida, por isso que ela deve ficar contida, mas ela é de aplicabilidade direta, tá bem? Já entrou em vigor a Constituição, tá? Nenhuma pena não vai passar da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens, tá? Ser, nos termos da lei, estendido aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido, tá bem? Por isso que ela é contida, porque ela pode ser no futuro, nos termos da lei, restringida, mas ela tem a aplicabilidade direta. Entrou em vigor a Constituição, esta lei já está valendo, tá bem? Nenhuma pena vai passar da pessoa do condenado. O que significa dizer isso? Tu cometeu um crime, tá? A tua pena não vai se estender a teus pais, a tua esposa, a teu filho, porque a pena não passa de ti, da pessoa do condenado. Mas a obrigação de reparar o dano, pessoal, ela pode passar aos herdeiros, pessoal, tá bem? Ela pode passar aos herdeiros. A última questão, pessoal. A norma constitucional que preceitua que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos é uma norma de... Olha só, pessoal, ela é uma norma de eficácia plena. Por que ela é uma norma de eficácia plena? Lê de novo. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Porque, pessoal, aqui, ela, desde a entrada em vigor da Constituição, ela está nos ensinando, ela está trazendo todos os seus efeitos, que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Veja que não diz nada aqui que a lei poderá criar outra coisa, que a lei no futuro poderá regular. Não diz nada, pessoal. Por isso que ela é de eficácia plena, tá bem? Não é reduzida porque não existe, não é progressiva porque não existe, não é limitada porque não diz lei, não é contida porque não diz lei, tá bem? Pessoal, olha só, espero que tenha entendido tudo, mas faz questão sobre isso em casa, tá bem? Faz questão sobre isso em casa que tu vai pegar rapidinho. Forte abraço, valeu, tchau, tchau.